crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vanessa, da Igreja Presbiteriana Pentecostal do bairro Regina. Tô morrendo de saudade de vocês, das nossas redes de criança, da nossa escola bíblica dominical, que vai voltar em breve, em nome de Jesus. Porque tudo isso que está acontecendo, que está mantendo a gente distante, vai passar, com certeza. E hoje eu quero contar para vocês uma história linda, maravilhosa, a respeito de uma pessoa com quem a gente aprende muito. E sabe onde está essa história? Aqui, na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus e que fala do amor de Deus por nós. Essa história de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 40. E essa história nos fala, é a história de Filipe se encontrando com o tesoureiro etíope. Filipe, ele era um evangelista e ele sempre estava falando das maravilhas de Deus, falando a respeito de Jesus Cristo. E ele falava isso para as pessoas, nas praças. Ele sempre falava do amor de Deus. E aí, um certo dia, ele estava andando por uma estrada e de repente, sabe o que ele viu? Uma carruagem. E nessa carruagem estava um homem muito importante lá do reino da Etiópia. E esse homem, ele era um tesoureiro. Tesoureiro é a pessoa que cuida do dinheiro. E ele cuidava do dinheiro do reino da rainha Candace, que era a rainha da Etiópia. E aí, Filipe prestou atenção e viu que ele estava falando em voz alta e que ele estava lendo alguma coisa. E Filipe então percebeu que ele estava com um rolo na mão, lendo o livro do profeta Isaías. Então Filipe correu, chegou pertinho da carruagem e falou assim com ele: "Você entende o que você está lendo?" Aí o tesoureiro falou com ele, "Mas como é que eu vou saber se ninguém me explica? Esse profeta está falando dele mesmo ou está falando de uma outra pessoa?" Gente, Filipe, ele sempre estudava a Bíblia, ele sempre lia as Escrituras e ele sabia que aquela passagem falava de Jesus Cristo. Então, ele foi convidado pelo tesoureiro a sentar-se na carruagem. Aí ele subiu na carruagem e começou a explicar a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Começou a explicar para ele que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus e que Deus havia mandado Jesus Cristo ao mundo e que Jesus tinha nascido, crescido, foi criança como você e que aos 33 anos ele foi pregado numa cruz, Foram cravados cravos nas suas mãos. Os cravos são pregos bem grandes, cravados nas suas mãos e nos seus pés, e que Jesus tinha derramado todo o seu sangue, e que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, para salvar aquele tesoureiro, para salvar da escravidão do pecado, para ser transportado para a maravilhosa luz de Jesus e para poder morar no céu. O céu é um lugar maravilhoso, E aí ele contou também que 3 dias depois Jesus ressuscitou. E Jesus andou 40 dias com seus discípulos. E um dia, depois desses 40 dias, Jesus subiu aos céus e prometeu que estaria conosco todos os dias, até ele voltar novamente
e buscar a sua igreja. O tesoureiro etíope, então, assim, aquilo tocou o coração dele e ele aceitou Jesus, e eles estavam passando perto de um rio e ele disse assim para Filipe: eis aqui a água que me impede de ser batizado. E Filipe disse, perguntou para ele se ele cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e ele creu, e Filipe o batizou. E a partir daquele momento, Filipe desapareceu. Olha só as maravilhas que Deus faz, né? E foi visto depois em Azoto, uma outra cidade. E nisso, aquele tesoureiro voltou para a Etiópia, sabendo dessa mensagem maravilhosa. E lá ele também pregou o evangelho, falou de Jesus para as outras pessoas. E aí eu te pergunto, você está falando de Jesus para outras pessoas? Mas para você falar de Jesus para as outras pessoas, é muito importante que você leia a Bíblia, que você conheça a Bíblia. Filipe pôde falar para aquele tesoureiro porque Filipe conhecia a Bíblia. Então é necessário que você leia a Bíblia todos os dias, né? Nem que seja um pedacinho pequeno, mas você tem que ler a Bíblia para conhecer mais do nosso Deus maravilhoso, conhecer mais sobre Jesus, que deu a vida dele na cruz por você e por mim. E você precisa orar também, porque através da oração você vai falar com Deus qual é a sua necessidade. Às vezes você tem dificuldade de memorizar a palavra de Deus, ou até mesmo alguma coisa na escola. Então, através da oração, você pode falar com o Senhor: Senhor, me ajuda a memorizar, né? Senhor, me ajuda a falar da tua palavra. Então, através da oração, você vai levar a Deus todas as suas necessidades. Então, lembre-se, estude a Bíblia, ore todos os dias e fale do amor de Deus. Fale do amor de Deus para o seu priminho, para a sua priminha, para o seu coleguinha, para a sua amiguinha, enfim, para todo aquele que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tá? Fale também com as suas amiguinhas da célula, fale com as suas amiguinhas da escola, enfim, com seu primo, com seu tio. Às vezes o seu vovô ainda não confessou a Jesus, então fale do amor de Deus com ele, assim como Filipe falou do amor de Deus para aquele tesoureiro etíope. Então vamos orar? Repita comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, me ajude a ler a Bíblia e a orar todos os dias. Me ajude a falar do teu amor para todas as pessoas. Em nome de Jesus. E se você ainda não foi fazer uma visita para a gente, vá à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Pentecostal do bairro Regina. Está localizada na Rua das Petúnias, 1558, no bairro Lindéia. Você será muito bem-vindo. E a todos vocês, né, tenham uma semana abençoada e a gente se vê no próximo vídeo. Tia Vanessa ama vocês!